como vão todos? Tudo bem com vocês? Então, na nossa videoaula de hoje de produção de texto, nós vamos falar sobre dois conceitos de dois sinais de pontuação importantes que nós encontramos em textos teatrais, que é o nosso conteúdo do módulo 4, ok? Da nossa apostila. Bom, eu preparei aqui uns slides que eu vou mostrar para vocês. Vou lendo o conceito do travessão e das aspas. O uso desses dois sinais de pontuação, o travessão e as aspas, ok? Então, na nossa telinha aqui, eu coloquei alguns conceitos, né? O travessão é um sinal de pontuação representado por um traço horizontal e tem como objetivo marcar o discurso direto ou destacar trechos em textos. Então, o travessão ele é muito usado em discursos diretos e também pode ser indiretos, ok? Mas você vai ver que ele é usado muito em diálogos, quando você vai marcar, quando você vai destacar a fala de um personagem. Vamos ver alguns exemplos aqui na nossa tela. No segundo slide, eu coloco um exemplo retirado de Vidas Secas de Graciliano Ramos. Os juazeiros aproximaram-se, recuaram, sumiram. O menino mais velho pôs-se a chorar, sentou-se no chão. Travessão, podem ver que logo depois ele usa o travessão. Anda condenado do diabo, gritou-lhe o pai. Então aí você vê que marcou a fala de um personagem num discurso direto, num diálogo, praticamente. Quando você vai marcar, quando você vai indicar que o personagem vai falar, é a fala daquele personagem. Então você vai usar um travessão. O segundo exemplo, é mais comum que se usem travessões em diálogos, visto que dão ao texto mais fluidez, mais entendimento para quem está lendo, para entender, o dinamismo daquele texto. Então, o travessão ele indica quando uma fala vai terminar e quando a outra fala vai começar. Eu coloquei um outro exemplo aqui pra gente, num trecho de um texto. O carro estava encostado no meio do fio com o pneu furado. De pé ao lado do carro, olhando desconsoladamente para o pneu, uma moça muito bonitinha, tão bonitinha que atrás parou outro carro dele, desceu um homem dizendo: "Pode deixar, ele trocaria o pneu." Travessão, então você está indicando uma conversa, ou seja, um personagem vai começar a falar. "Você tem macaco?" perguntou o homem. "Não", respondeu a moça. "Tudo bem, eu tenho", disse o homem. "Você tem step?" "Não", disse a moça. Então, a cada momento que você, durante o texto, vai marcar, vai indicar a fala de um personagem, você deve indicá-lo com o travessão, ok? Em seguida, então, resumidamente, ou seja, de forma geral, qual é a função do travessão? Eu coloquei aqui na nossa tela. O travessão é um sinal de pontuação representado por um traço na horizontal maior que o hífen e tem como finalidade. O que é a finalidade? Qual é o objetivo? Para que nós usamos o travessão? Para indicar discurso direto são os nossos diálogos, ou enfatizar trechos intercalados de textos, as falas dos personagens. Respondeu ela. Antes de você escrever respondeu ela, você vai usar o travessão antes dessa frase, respondeu ela. Substituir o papel da vírgula, Para quê? Para dar dinamismo, a estrutura de um texto ficar mais, exercer maior fluidez, dentro do texto. Um dinamismo melhor para que as pessoas que estão lendo entendam o contexto daquele texto de uma melhor maneira. Em seguida, e aí eu entro com as aspas. O que são as aspas? São aqueles dois sinaizinhos, que a gente costuma usar fazendo esses gestos com o dedo, oralmente falando, de forma oral, Como é que nós usamos esse sinal de pontuação, as aspas, As aspas devem ser empregadas sempre
que você abrir e fechar citações, por exemplo. No caso do travessão, eu apresentei uma finalidade, né? No caso das aspas, vocês vão ver que eu vou apresentar mais de uma finalidade para elas, porque elas podem ser usadas em vários exemplos de contextos. Então, aqui o primeiro contexto é para abrir e fechar citações, quando a fala não é sua, quando você vai citar algo que outra pessoa falou, você vai usar as aspas, ok? Então, aqui eu dei um exemplo de um trecho do livro Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa. Então, se você quiser transcrever, se você quiser escrever trechos de livros, reportagens, algo que não foi você que escreveu, então isso são citações, você abre aspas. No jornal, né, nos jornais, você vê muito isso quando jornalistas os falam assim, na hora de reportar algo, eles falam, abrem aspas e cita a frase, quando eles terminam, fecha aspas. O que isso quer dizer? Nada mais é do que ele está indicando que aquilo que ele acabou de ler não foram palavras dele, foram palavras de outras pessoas, né? Isso é comum da gente ver no contexto jornalístico, ok? Então aqui a gente usou aspas porque eu estou citando uma parte de um texto que não fui eu que escrevi, mas foi Guimarães Rosa. Isso é um uso de aspas. Outro uso de aspas que a gente tem é quando uma citação em que as aspas são empregadas com frequência é quando temos uma intenção de exprimir ironia ou conferir destaque a uma palavra ou expressão empregada fora do seu contexto habitual. Quando você pode usar metáforas, por exemplo. Você quer dar sentido a uma palavra, mas que não é aquele sentido habitual daquela palavra. Você quer usar ironia. Você vai destacar uma expressão ironizando. Eu coloquei um exemplo aqui. Moça linda, bem tratada. 3 séculos de família. Burra como uma porta. Entre aspas, amor. A palavra amor, ele não quis expressar exatamente o que significa a palavra amor nesse sentido, mas ele ironizou. Então, ele quis dar um outro sentido para a palavra amor. Então, quando você vai dar um outro sentido para aquela palavra, né, usando aspas, é algo que você está ironizando, usando metáforas para usar as aspas. Por exemplo, né, o menino foi tão esperto que esqueceu a carteira em cima da mesa, né? Então, esperto, né? A gente usa os dedinhos assim, espertos, quer dizer, é esperteza mesmo? Ou eu quis dar um outro sentido para a palavra esperto? Porque se ele não fosse esperto, ele não teria esquecido a carteira em cima da mesa, correto? Então, quando você quiser dar um outro sentido, ironizar uma outra expressão, você também pode usar as aspas. E por último, para ressaltar a ocorrência de empréstimos linguísticos, o famoso estrangeirismo, quando você traz para o vocabulário da língua portuguesa palavras de origem estrangeira, nós damos esse nome estrangeirismo, sobretudo quando não estiver disponível a opção, né, no exemplo. Por exemplo, baby sister, né? A babysitter e o barman marcaram o encontro no hall do edifício. As palavras babysitter e barman, elas aqui no nosso textinho estão entre aspas. Por quê, professora? Porque eu usei uma palavra de origem estrangeira, tá? Nós temos aí essa variação linguística na língua portuguesa. Então, quando você quiser dar ênfase a essas palavras que não fazem parte da nossa língua portuguesa, né? O famoso estrangeirismo, também você vai usar aspas, tá? Hall em inglês é aquela parte de entrada, né, do edifício.
Babysitter. Babysitter é a nossa babá. Então, palavras que vêm do estrangeirismo também devem usar as aspas quando elas forem citadas de forma escrita, ok? Em alguns textos. Se você quiser dar citação em outras obras de autores, você também deve colocar as aspas. Entra naquele conceito de citação, tá? Citar palavras, expressões que não foram você que falou. Então, você também vai usar aspas nesse sentido. Combinado? Então, nessa videoaula de hoje, nós trabalhamos e estudamos o conceito de travessão e o uso do travessão, o conceito de aspas e o uso de aspas. Espero que vocês tenham entendido. Na próxima videoaula, eu retorno com essa explicação, né? E com a resolução de alguns exercícios da nossa apostila. Fiquem ligados nas nossas web aulas, que serão para tirar a dúvida de vocês. Vai ser o nosso plantão de dúvidas. Combinado? Então, revejam aí qualquer dúvida. Qualquer dúvida, vocês podem rever o vídeo quantas vezes vocês quiserem. Ok? Obrigado por assistir. Espero que esse período passe logo e que a gente retorne às nossas aulas. Beijo grande para vocês. Bons estudos, pessoal!